Bíblia, nós daremos sequência na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 ainda. Nós leremos hoje dos versículos 15 a 19. Efésios, capítulo 1, de 15 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder. Até aqui a leitura das Escrituras. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Peça a Ele que fale ao seu coração. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós agora, diante da leitura da Tua palavra, abrimos o nosso ouvido e o nosso coração para receber a Tua orientação para as nossas vidas hoje. Fala, Senhor, conosco nesta noite, que os nossos corações sejam abertos para compreender a Tua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Por isso, ó Deus, nós oramos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria lembrar, antes de nós iniciarmos propriamente o texto, de uma história muito conhecida de todos vocês, que certamente os que são da igreja há mais tempo conhecem desde que entrou na igreja, que é a parábola do filho pródigo. Mas eu não quero aqui falar sobre aquele filho que pediu a sua parte da herança, foi embora, gastou tudo à revelia e voltou para a casa do pai. Eu não quero aqui falar sobre a história de um pai que, mesmo já tendo repartido a herança com o seu filho rebelde, o recebeu com amor e carinho, com os braços abertos e fez uma festa para recebê-lo. Eu quero aqui que você tente imaginar a vida de um homem que era irmão de um segundo filho que pediu a sua parte na herança para o seu pai. E ficou então ele e o seu pai. Se o pai já dividiu a herança com o outro filho, tudo o que o pai tem é herança de quem? Desse filho, uma vez que o outro já levou a sua parte. E perceba, meus irmãos, que no final da história, quando esse segundo irmão retorna, aquele irmão que estava ali trabalhando todos os dias, questiona o seu pai. E ele diz assim: pai, eu estou aqui todos os dias contigo, trabalhando de sol a sol, trabalhando na chuva, cuidando de tudo. E o Senhor nunca me deu sequer um cordeiro para confraternizar com os meus amigos. E a resposta do pai deve intrigar a sua vida hoje. Diante desta cena de um filho que pediu a sua parte da herança e foi embora, e o outro que ficou e não estava usufruindo daquilo que era de fato e de direito dele.
Por isso a resposta do pai é: filho, tudo o que eu tenho é teu. É como se o pai olhasse para ele e falasse assim: filho, o cordeiro está aí. Se você não está aproveitando o que você tem, o problema é teu. Eu quero que você reflita nisso e depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse filho e sobre essa atitude, muitas vezes, que nós temos diante da herança, das bênçãos que nós recebemos do nosso Pai. Se você olhar para o texto que nós acabamos de ler, Paulo ele começa o verso de número 15 dizendo: por isso o quê? Meus irmãos, nós estamos aqui já há alguns domingos falando sobre esta carta. Por mais que nós estamos no verso de número 15, nós já tivemos 4 pregações sobre este capítulo. Os últimos 3 sermões, nós falamos sobre a obra do Pai, nós falamos sobre a obra do Filho, nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, nós vimos o que Deus fez por nós. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para Ele, Ele enviou o seu Filho na plenitude do tempo para pagar o preço pelo resgate de um povo que estava perdido em um mundo, condenados à morte e ao inferno. Ele resgatou esse povo para ser um povo seu, com o preço de Cristo Jesus, que o perdoou, que nos perdoou dos nossos pecados, nos salvou da condenação eterna, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nos diz que todas as coisas vão convergir para Ele. E nós vimos no último sermão, Paulo falando que, mais do que tudo isso, Deus nos selou com o seu Santo Espírito. O selo que é aquele carimbo, aquela marca de propriedade, de consumação. Quando Cristo sobe na cruz, morrendo, ele diz: tetelestai, está pago. Então toda a condenação, toda a dívida que nós tínhamos está paga. Por isso Deus nos selou como um povo próprio seu. Mais do que isso, nós vimos no domingo passado que Deus colocou o próprio Espírito como garantia, como o penhor de que as tuas promessas serão realizadas. Por isso, diante de tudo isso, Paulo, nesse louvor que ele entoa ao Deus vivo e verdadeiro, ao trino Deus, dos versos 3 a 14, agora ele diz: irmãos, diante de tudo isso, de todas estas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus, por isso, por estas bênçãos, dou graças a Deus. Mais do que isso, o texto continua dizendo assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês. Paulo agora ora à luz das riquezas espirituais que ele acabou de falar e olha para a igreja a qual ele está escrevendo e vê que esta teologia que ele anunciou e cantou nos versos de número 3 a 14, não ficou apenas no papel. Ela produziu vida. E esse é o segundo motivo para o apóstolo dar graças. Pois ele, estando em Roma, algemado, preso, com um centurião ali do seu lado, ele poderia simplesmente estar lamentando, dizendo: Senhor, tanto fiz pela tua obra, Pai, e olha onde eu vim parar.
Valeu de fato a pena? Mas não, ali acorrentado, Paulo dá graças a Deus. E o texto nos diz que o segundo motivo, ele tem ouvido, ele tem escutado o que o povo de Éfeso está fazendo, tem sido testemunhado e chegou até a prisão, até ao ouvido de Paulo. Mas o que Paulo ouviu? Ele ouviu sobre a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Duas marcas imprescindíveis para uma igreja vibrante. Essas duas virtudes resumem a totalidade da vida cristã. A fé que nos une verticalmente a Cristo como nosso cabeça. E o amor que nos une horizontalmente a todo o corpo de Cristo, a sua igreja. Igreja que foi comprada pelo seu sangue. A fé conduz os nossos olhos para a eternidade, para a certeza das coisas que se esperam, para a convicção de fatos que os nossos olhos ainda não podem ver. Os nossos olhos carnais ainda não podem ver. Já o amor reflete a nossa gratidão em compartilhar hoje aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Toda esta convicção, toda esta certeza que Paulo anunciou em seu hino, e agora ele pode ouvir que isso produziu uma igreja genuína naqueles irmãos. O reformador João Calvino, ele diz assim: o amor deve abranger a todos os homens. Aqui, porém, se mencionam especialmente os santos, porque o amor, propriamente designado, começa com eles para em seguida fluir para todos os demais. Nós precisamos olhar o amor que nos alcançou e viver esse amor. Nós precisamos olhar para essas bênçãos espirituais e crer que o Senhor as cumprirá para nós. Diante disso, meus irmãos, a reação do apóstolo Paulo é uma intercessão fervorosa. O texto diz: não cesso de dar graças a Deus por vós. Note aqui a constância em que Paulo ora. Não é que Paulo está o dia inteiro de joelhos orando. Ele não ora apenas quando a situação está ruim ou quando a situação está boa, mas ele tem uma constância em sua oração. Ele tem um coração transbordando de gratidão quando ele vê a graça de Deus operando naqueles que ele amava na igreja de Éfeso. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa inclinação, a inclinação natural do ser humano, é buscar a Deus apenas quando nós temos necessidade. Quando as coisas estão ruins, quando nós já fizemos tudo o que nós poderíamos ter feito, já despendemos o recurso que a gente tinha, quando a enfermidade bate na porta, quando a lágrima rola pelo rosto, mas nós precisamos ter uma vida de oração constante, não importa as circunstâncias, te louvarei. Ainda, João Calvino, ele diz que os fiéis não oram para contar a Deus o que ele não sabe, para pressioná-lo em suas tarefas, para apressá-lo quando demora, mas sim a fim de alertar a si mesmos
para buscá-lo e exercitar a fé mediante as suas promessas. Meus irmãos, diante das bênçãos espirituais que nós recebemos, diante de tudo que nós já aprendemos com a carta de Paulo aos Efésios, como anda a sua vida de oração e gratidão a Deus? Como você tem reconhecido a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo na tua vida? Também devemos nos perguntar hoje, meus irmãos, a nossa fé e o nosso amor uns para com os outros são visíveis o suficiente aqui em Araranguá, a ponto de outros ouvirem falar a respeito de nós e dar glórias a Deus? Paulo, ele começa este trecho, esta parte, esses versículos, com um convite a nós. Ore com gratidão. Ore com gratidão pelas evidências da graça de Deus sobre a sua vida. Ore com gratidão pelas evidências de Deus para com a sua vida. O texto continua, a partir do verso 17, Paulo vai fazer algumas petições agora. Ele não se reteve apenas em dar graças, mas ele também pede. Mas notem aqui, vou ler o texto. Verso 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Percebam, Paulo não está usando de sua oração para pedir bens materiais. Paulo poderia, nesse momento, estar orando, pedindo para Deus libertá-lo de suas prisões. Sua petição não é para novas revelações, para um novo entendimento, para profecias mirabolosas. Percebam também que ele não está pedindo algo que os efésios não possuem em sua essência. Mas o seu pedido é para aquilo que eles já possuem. Ele está pedindo para que aquilo que Deus começou seja aumentado, seja providenciado em maior abundância para a vida dos teus filhos. Após transbordar em gratidão com o hino à obra trinitária, e iniciar a sua oração com ações de graças, dirige agora ao Pai com duas petições específicas. Primeiro, ele pede para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Pode parecer estranho o que Paulo está pedindo agora para crentes. Para um povo que professa a fé e tem demonstrado essa fé em amor. Poderia o apóstolo pedir que um espírito de sabedoria fosse dado àqueles que conheciam tão profundamente a ponto de depositar a sua confiança e a certeza da sua salvação neste Deus? O Espírito Santo aqui, sem dúvida nenhuma, já estava presente na vida desta igreja, por conta dos frutos que nós vemos nesta igreja. Porém, o apóstolo ora para que os efésios fossem fortalecidos com o poder pela operação do seu Espírito no homem interior, para que possam então compreender a obra iniciada em seus corações,
para que eles sejam conduzidos à santificação, para que eles cresçam em perfeição. A semelhança da oração que ele faz aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, quando ele escreve assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a garantia que ele já havia dado aos Efésios no sermão passado. Se você não viu, não esteve aqui, acesse o canal da igreja no YouTube e assista. Nós já podemos possuir o Espírito Santo. Ele é o selo mencionado no versículo 13. Mas devemos orar para que possamos experimentar uma medida ainda mais rica de sua influência em nossas vidas. Os dons do Espírito não são uma dádiva da natureza. Não nascemos com esta sabedoria, não nascemos prontos e preparados, mas nós nascemos em pecado. E por isso nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas diariamente. Ela precisa ser continuamente outorgada pelo Pai da glória para com as nossas vidas, para que nós possamos caminhar distantes de nossa ignorância. Em segundo, Paulo prossegue pedindo espírito de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Aqui o apóstolo usa uma palavra para descrever algo que vai muito além de um simples saber intelectual, de um simples saber acadêmico. Esse termo ele denota, ele quer dizer um conhecimento mais amplo, mais completo, aquele que vem de uma intimidade experimental, aquele que vem de um relacionamento próximo, íntimo, diário. É a diferença entre saber sobre Deus e realmente conhecer a Deus. E a pergunta que nós fazemos é: você tem ouvido falar de Deus, mas você tem o privilégio de conhecê-lo e com ele caminhar todos os dias? Você pode vir à igreja todos os domingos, ler diversos livros sobre teologia reformada, conhecer muito sobre Deus e ainda assim não conhecer a Deus. Enquanto os agnósticos dizem que Deus não pode ser conhecido, o ateísmo prático afirma crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. Talvez esse seja o caso de muitos aqui nessa noite. Professam com a sua voz que creem em Deus, mas saem por essas portas e vivem como se ele não existisse. Como se ele não estivesse olhando para você, como se ele não tivesse entregado seu filho para morrer no seu lugar. Mas Paulo aqui ensina que em Cristo temos acesso a uma intimidade íntima e profunda com o Deus Criador. Esse conhecimento não vem de uma inteligência superior, de um QI elevado, mas por uma experiência e uma união com o Pai Eterno. E para que isso ocorra, Paulo pede que seja iluminado os olhos do vosso coração.
Iluminados os olhos do nosso coração. E isso, nas Escrituras, tem um peso muito importante, porque a palavra coração não é apenas o lugar dos sentimentos, mas o homem interior, em sua inteireza, em sua completude, o seu ser como um todo. Paulo está dizendo que a nossa mente, as nossas afeições, as nossas atitudes precisam de uma luz que não vem deste mundo. Enquanto o Senhor não revelar, não tirar as vendas dos nossos olhos, nós permaneceremos cegos e não ouviremos a palavra do Senhor, não conheceremos a Ele, mesmo que estejamos aqui domingo de manhã na escola bíblica dominical, mesmo que venhamos aqui domingo à noite para bater o ponto e aparecer para o pastor não ligar na segunda-feira, mesmo que estamos aqui nas terças-feiras, mesmo que todas as programações da UPA, da Mocidade, da SAF, dos homens, nós marcamos a nossa presença, nada disso fará sentido se o teu joelho não se dobrar diante do Deus Altíssimo e você desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Você pode conhecer toda a teologia sistemática e os grandes tratados da nossa fé. Essas verdades serão apenas letras frias na sua vida. Ore para que o Pai guie e remova as escamas dos teus olhos e te dê um pleno conhecimento dele. Que você possa dizer assim como Jó, lá no capítulo 42, verso 5. Eu o conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pela fé, você pode desvendar aquilo que o Senhor tem preparado para você. Coisas maravilhosas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano. Mas para isso, você precisa se dedicar em oração. Por isso, ore por iluminação para conhecer mais o seu Deus. Ore por iluminação para conhecer mais o seu Deus. E nos 2 últimos versos, Paulo prossegue dizendo: iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Paulo não pede apenas para que sejam iluminados nossos olhos, mas para que esses olhos devam contemplar coisas grandes e maravilhosas. Então ele apresenta 3 dimensões gloriosas da graça de Deus para com todos os crentes que nós precisamos discernir. Primeiro ele ora para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Notem que o chamado é dele, de Deus. Foi segundo a sua muito graciosa vontade. Foi segundo a sua maravilhosa graça que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos um povo santo e irrepreensível perante ele. Ele nos predestinou. Ele nos adotou como seus filhos. Isso nos lembra que a nossa salvação não repousa na nossa suficiência, mas está firmada inteiramente na iniciativa e soberania do Deus Pai Todo-Poderoso.
Nossa esperança, então, não está solidificada em promessas infalíveis, mas no Deus que vive e reina para todo sempre. Ela é a âncora da alma, está agarrada, ancorada no próprio trono de Deus. Olhar para o nosso chamado é olhar para trás, é olhar para o que Deus fez para as nossas vidas, é reconhecer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, longes, distantes da glória de Deus. E Ele, com amor eterno, nos chamou. Por isso, o futuro não é algo a ser temido pelas nossas vidas, mas deve ser encarado com tranquilidade e segurança. Deve haver paz, a paz que excede todo o entendimento. Mesmo quando a situação não é favorável, o nosso coração descansa no Senhor. O que nós esperamos, senão a consumação que tem o próprio Espírito Santo como o penhor e garantia das promessas de Deus? Em segundo lugar, Paulo pede que conheçais qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Frequentemente, meus irmãos, a nossa mente egoísta lê estas palavras e pensa imediatamente no que nós vamos ganhar de Deus nos céus. Talvez nós esperamos ter uma mansão celestial, queremos entender qual será o nosso galardão. Mas a gramática de Paulo, a lógica do pacto, aponta para uma direção muito oposta a isso. E também muito sublime. Paulo está falando da herança que pertence a Deus. E essa herança somos nós. Um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo e que será resgatado para viver eternamente com o Pai. Esta é a consumação da promessa da aliança que ecoa por toda a Escritura. Jeremias capítulo 32, verso 8, nos diz: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O Senhor já declara isso em Deuteronômio, capítulo 32, verso 9. Ele diz: porque a porção do Senhor é o seu povo, é a parte da sua herança. Agora, Paulo revela que em Cristo essa dignidade alcança todos os santos. O Deus que é dono do ouro, da prata, aquele que sustenta, criou e sustenta todo o universo com o poder da sua palavra, que aponta para as estrelas e as chama pelo nome, não tem tudo isso como o seu maior tesouro, mas é a sua igreja, a igreja amada e comprada pelo sangue de Cristo Jesus. E terceiro, ele chama para que saibais qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Se olhamos para o passado e vemos a herança, o chamado, e no futuro a herança sendo consumada, o poder de Deus é nós olharmos para as nossas vidas hoje, para o que Deus tem feito para nós hoje, o que nos traz a esta consciência, o que nos fez sair de nossos lares hoje, num dia frio, chuvoso, para adorar ao Deus do universo. E aqui eu quero novamente tomar as palavras do reformador João Calvino, quando ele diz: certamente o espantoso poder de Deus se exibe quando somos trazidos da morte para a vida. E quando, sendo nós filhos do inferno, fomos transformados
em filhos de Deus. Esse é o grande poder de Deus que opera em nossas vidas, nos resgatando e nos trazendo para a certeza da salvação eterna. Paulo nos chama a tirar os olhos das nossas limitações e fixá-las no poder de Deus, na grandeza da glória da sua herança e na esperança do seu chamamento. Esperança que não nos decepciona, porque não depende de nós, mas da fidelidade e da imutabilidade do Deus que nos chamou. Meus irmãos, concluindo, talvez você seja como aquele irmão do filho pródigo. Olhamos aqui as bênçãos espirituais que Paulo traz para a Igreja de Cristo. E você está aqui nesta noite, e talvez o seu coração esteja distante. Talvez você está aqui nesta noite, mas não está com o teu pensamento intimamente ligado a Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas as preocupações da semana, as tarefas do trabalho, as dificuldades que você irá enfrentar no decorrer da semana, os boletos que vão vencer, a doença, os medicamentos que você terá que tomar, os exames que você está esperando resposta. Talvez tudo isso esteja tirando o foco principal da sua vida. Talvez você esteja aqui com os olhos fixos no hoje e no agora, como aquele irmão do filho pródigo, não usufruindo daquilo que você já tem, as promessas eternas de Deus sobre a sua vida. Então eu desafio você a mudar de vida. Desafio você a buscar a presença de Deus, a orar com louvores e ações de graças pelo que Ele tem feito na sua vida, pela morte, ressurreição, pela certeza da vida eterna. Te desafio a sair hoje por essas portas e adorar aquele que vive e reina para todo sempre, porque você tem esperança na sua vida. Não uma esperança firmada em homens, mas esperança firmada no Deus Altíssimo. Desafio você a sair por essas portas reconhecendo o grande poder de Deus operado na sua vida, pois você poderia estar caminhando e desfrutando da condenação eterna. Mas você pode glorificar a Deus pela vida eterna, pela certeza do amanhã em Cristo Jesus. Diante de tudo isso, meus irmãos, como você tem se comportado? Será que você tem uma vida de oração constante diante do Senhor? Quantas vezes esta semana você parou para orar? Talvez você diga, minha agenda está apertada, eu tenho muito trabalho, atividades o dia inteiro, eu levanto de madrugada, vou dormir já tarde da noite, não tenho tempo para orar. Será que não tem tempo para orar? Ou você não está encontrando prioridade na sua vida, na sua agenda para a oração? Segunda coisa, meus irmãos, como esta igreja tem sido vista em Araranguá? Será que os vizinhos aqui, as pessoas dessa cidade, podem olhar para a igreja de Cristo, a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, e falar,
preciso adorar a este Deus pela vida dessas pessoas. Ali eu encontro verdadeiros adoradores. Ali eu encontro verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Será que a fé e o amor desta igreja têm sido ouvido por pessoas distantes? Que nós possamos testemunhar hoje e que vivamos de maneira a glorificar a Deus com nossas orações, súplicas e ações de graças, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, em resposta à mensagem, nós vamos cantar mais uma vez esta canção